Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, você que está ligado na TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade. Mande sua mensagem com comentário, com a pergunta para a gente ler aqui. Estamos abertos à participação de todos. E hoje vamos mais uma vez falar sobre a doutrina espírita, sobre um tema muito interessante. E resolvemos dar uma folguinha aí para as meninas, né, Juliana e Marisa. Hoje estamos aqui com nossos amigos Paulo Henrique de Figueiredo e Fabrício Hampshire. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lucas. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. E aí, Paulo? Olá. Olá, amigas. Olá, amigos. Mais uma semana se abrindo aqui. Vamos compreender melhor a doutrina espírita, estudar seus ensinamentos, ver o que ela tem para nos oferecer, não é isso, Lucas? É isso aí, gente. E, mais uma vez, vamos trazendo temas interessantes, com reflexões profundas, que procuram fugir aqui um pouco do habitual, né? E baseado em pesquisas, baseado nos estudos. Então, qual é o nosso tema? O que é que nós vamos falar hoje, pessoal? Papo de hoje. Nas aflições da vida. Gente, quando a gente trata de uma expressão assim que pode abranger tantos significados, é interessante que a gente procure compreender primeiro de tudo, né, para que a gente se entenda sobre as palavras, como disse Kardec. E aí a gente está falando sobre aflições, que é algo que pode ser extremamente amplo, né? Então, eu começaria por perguntar a Fabrício que aflições seriam essas? Como é que a gente pode classificar essas aflições, Fabrício? Naturalmente, Lucas, a nossa vida na matéria atualmente é muito corrida, né? A nossa cultura, por vários estímulos que nós estamos sofrendo, pelos eletrônicos, pelo dia a dia, nos transforma numa sociedade do cansaço, em que parece que o dia não dá tempo de fazer tudo. Mas acho que o tema aflições vai muito mais além disso. Refere-se às adversidades, os desafios, as dificuldades que todos nós enfrentamos em diversas esferas, sejam elas a nível de saúde, a nível familiar, profissional, social, enfim. Cada um de nós tem alguma coisa que leva a uma forma de a gente tentar enfrentar da melhor forma possível, e tem situações que muitas vezes a gente não pode evitar e temos que aprender a lidar com isso. E a doutrina espírita vai ser uma ferramenta valiosíssima para a gente primeiro entender o que são essas aflições, qual é a natureza de tudo aquilo que a gente vive, as circunstâncias que nós estamos inseridos, e a partir daí de uma compreensão mais profunda, a gente poder então enfrentar todos esses desafios, essas dificuldades, da forma mais plena possível. E aí que vem a nossa reflexão a respeito disso, né, Paulo? O que você acha? O Espiritismo, né? Ele é, em verdade, a explicação da proposta de Jesus, né? Eu acho as palavras que Jesus disse, né, em certas ocasiões, elas são muito explícitas, né, em apresentar a proposta do Espiritismo, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho de João, né? Esse capítulo 16 é exatamente o capítulo em João, né, que ele apresenta a chegada do Espiritismo, né? E tem algumas particularidades muito interessantes com relação ao tema de hoje, né, a questão das aflições, né? E Jesus, para explicar o fato dessas aflições, né, uma questão importante
quando ele fala para os discípulos, os seguidores, né, que ele precisa partir, fica-se muito com a visão material, né? Nós vamos ficar sem Jesus. Ele nesse capítulo até fala assim, olha, eu não tratei disso antes porque eu estava com vocês o tempo todo, né? Mas agora eu me vou, né? É importante frisar que não havia essa perspectiva entre os que eram próximos de Jesus, porque ele ainda era novo ainda. Ele começou a divulgar as ideias dele e não tinha passado tanto tempo assim, era pouco tempo que isso tinha ocorrido, né? E ele começou a anunciar a partida, o que parecia estranho, né? Porque você poderia imaginar, Jesus ia ficar muito tempo ali com todos, né? Então, quando ele fala assim, olha, é preciso que eu parta, né, e que é necessário que eu parta, fica essa estranheza, né? Todo mundo conhece, obviamente, né, a biografia de Jesus, né? Mas quando ele estava pronunciando isso, né, ninguém imaginava o fim que ia ocorrer, né? E aí ele qualifica, né, o fato de ele ter que ir embora, né? Ele vai dizer assim, olha, eu vou embora durante um tempo, depois eu volto e fico com vocês. Então, parece um enigma, né? E ele diz assim também, que se ele não for, né, as coisas que precisam acontecer não aconteceriam. E ele vai falar entre outras coisas, né, o auxiliador, né, o consolador, o auxiliador. Eu acho interessante a tradução auxiliador, né? E aí ele fala Espírito da Verdade. E ele fala, ele vai condenar o mundo a respeito do erro, da justiça e do julgamento. Olha que interessante, isso no começo, né? Ele diz, eu vou condenar o mundo, se eu partir, eu vou enviá-lo junto a vós. E vindo ele, condenará o mundo a respeito do erro, da justiça e do julgamento. No final do capítulo, né? Jesus diz que ele mesmo, ó, no mundo tendes aflição, mas tendes coragem, eu venci o mundo. E no meio do capítulo, ele vai dizer uma alegoria. Ele inclusive fala isso, olha, eu agora falo por alegorias, mas o Espírito da Verdade vai falar abertamente de tudo, vai retomar o que eu havia dito e falar abertamente. Ou seja, ele diz assim, olha, que ele não pode falar tudo. Está chegando a hora quando vos não falarei em alegorias, mas vos anunciarei claramente a respeito do Pai. Ele se inclui, né? Já vos não falarei em alegorias, mas sim abertamente. Ele se inclui nessa volta, né? E uma das alegorias que ele usou exatamente nessa questão foi a mulher, quando dá à luz, sente sofrimento, porque chegou a hora dela. Mas quando nasce a criança, já não se lembra da aflição devido à alegria pelo fato de ter vindo um ser humano ao mundo. Então vós tendes sofrimento agora, mas eu vos verei novamente e o vosso coração se alegrará. E essa vossa alegria ninguém vos tirará. Então, isso é uma alegoria. E do que é que ele está falando? E por que ele fala que o Espiritismo vai julgar o mundo, né? Olha lá. Ele vai condenar o mundo a respeito do erro, da justiça e do julgamento, né? Ele explica, né? Ele diz assim, olha, a respeito do erro, porque não crê em mim. A respeito da justiça, porque parto para o Pai e já não me vedes. E a respeito do julgamento, porque o príncipe desse mundo foi julgado. Muitos falam que o príncipe desse mundo é o diabo, é Satanás. E o Espiritismo demonstra que não existe, né? Então parece que está cheio de enigma aqui, né? Mas dá para a gente destrinchar alguns desses enigmas, né? Esse enigma aqui é o seguinte, a respeito do erro, porque não crê em mim. Então, a respeito do erro, é justamente o mundo fundamentar as relações, a vida, o cotidiano, no pensamento materialista, ou no pensamento dogmático, né? Que nega
a possibilidade desse mundo ser um mundo melhor. Então, esse é o erro, né? Quando ele fala, então, a respeito do erro, porque parto e já não me vedes, e o julgamento, porque já foi julgado, é porque a figura, né, da morte de Jesus é o julgamento do mundo. Por que isso? Porque, gente, Jesus é o Espírito, é um espírito puro. É um dos espíritos, né, que cuidam do desenvolvimento do nosso planeta, né, do ponto de vista da criação. Então, quando ele vem ao mundo e ele é condenado, né, pela humanidade, né, essa humanidade, pela sua justiça, né, que é uma justiça falsa, condenou o espírito mais justo, mais correto que passou pelo mundo. Então, quando você condena o espírito mais puro que já esteve no mundo, isso demonstra que os critérios de julgamento são falsos. Então, o mundo que recebe Jesus e o condena à morte, né? Essa é a característica do homicida. E quando ele vai justificar para o povo, né, que Jesus tem que ser morto, né, ele emite a mentira. E Jesus já havia dito, né, quando foi questionado sobre o diabo, ele falou assim: o diabo, ele está naquele que pronuncia as palavras da mentira e do homicídio. Quando ele foi perseguido pelos fariseus, por exemplo, eles estavam dizendo: olha, vocês não estão me reconhecendo com aquele que traz a verdade, né? E vocês estão querendo me matar. Então, vocês estão vivenciando a condição da mentira e do homicídio. Ou seja, quem está agindo segundo a ideia do diabo são vocês. Então, a ideia do diabo, gente, não é a figura de um ser. A ideia do diabo é a falsa ideia, é o erro do mundo, né? A mentalidade falsa, que leva as pessoas a sofrerem, né? Sem que isso seja necessário. Que esse sofrimento, ele é em função do egoísmo do orgulho, né? Então, o resumo desse capítulo, na figura, né, da mulher que vai sofrer e depois nasce o filho, aí só fica alegria, esquece aquilo que sofreu, é a característica do que nós estamos em vias de ocorrer no nosso planeta, que é a passagem para regeneração. Então, essa regeneração, né, esse período de provas e de expiações, é um período de sofrimento, que caracteriza, né, o sofrimento da mulher no parto. Né? Mas quando você fica em vistas de que vai nascer a criança, né, isso cria uma esperança, uma expectativa, né? E quando a criança nasce, a alegria é tão grande que tudo aquilo que passou, né, perde a sua força e seu significado. E é isso que Jesus está prometendo ao mundo, né? Então, toda a fase de sofrimento, né, ela passa quando, na regeneração, desponta o caminho para um mundo feliz. E nascer a criança é nascer um mundo novo, né? Nascer um mundo novo. Então, nós estamos participando ativamente dessas circunstâncias que o Espiritismo anuncia, repetindo as palavras de Jesus. Então, é muito interessante, né? Ele fala: eu falo por alegorias, e é exatamente isso. Todo o Evangelho, né, a descrição dos Evangelhos, ela é toda forrada de símbolos. O Espiritismo vem explicar esses símbolos, né? Mostrar o significado de cada coisa. Mas o Espiritismo também precisa vencer o erro. E o erro é a interpretação falsa. E a doutrina espírita passa hoje pelo momento crucial, importante, né, de restabelecimento dos princípios verdadeiros, os princípios fundamentais, os princípios originais. E nós todos, né, espíritas, devemos participar desse esforço, não é? Não é isso, Lucas, Fabrício? Sim, e a teoria original de Kardec, através de Kardec, a doutrina espírita, ela estabelece de uma maneira muito consistente os seus princípios, a saber, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a perpetuidade das relações,
Nós não estamos soltos a esmo nas nossas experiências aqui na vida, quando em verdade existe uma rede de solidariedade, de cooperação em que nós estamos inseridos. E das aflições, especificamente, a gente percebe que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, quando ele trata dos bem-aventurados os aflitos, ele se aprofunda nesses temas. A gente, quando vivencia uma situação de dificuldade, desculpe, seja ela material, nossa saúde física, algum problema financeiro, algum problema familiar, ou algum contratempo do dia a dia, Kardec se aprofunda nisso, né, Paulo? Ele fala das causas atuais que podem gerar essas adversidades, frutos das nossas escolhas, ou causas anteriores, e aí ele se aprofunda em todo um cenário de possibilidades que a gente está inserido e que a gente não pode descartar. E o Espiritismo traz o conceito da reencarnação de maneira muito robusta, mostrando que aqui as circunstâncias em que nós vivemos vão muito mais além apenas das questões do cotidiano. E no Livro dos Espíritos se estabelece muito bem a escolha das provas, em que a gente, baseado no que Jesus exemplificou e o Espiritismo vem consolidar de uma maneira mais atual e mais abrangente, a possibilidade de perceber a misericórdia de Deus em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Até naquelas circunstâncias de maior dificuldade, a gente entende que a escolha das provas estabelece uma programação, ou melhor dizendo, uma trajetória, escolhendo possibilidades que a gente pode desenvolver e que vão nos estimular no caminho da nossa conscientização, no caminho da nossa reabilitação, no caminho do nosso aprendizado mais alinhado com as leis morais que estão inseridas na nossa consciência. Muito do nosso sofrimento é oriundo disso, né? A gente persistir de uma maneira desalinhada com as leis universais que regem a vida, que regem as relações e que estão potencialmente inseridas em nossa consciência, né? Gente, tive uma pequena queda, já estou de volta. Queria aproveitar para ler aqui as mensagens das pessoas que mandaram o seu bom dia. Antônio Leite, Joanilton Oliveira, Deide Lúcia, Ariane Neto, Cecília Reis, Ângela Maria, Nilton Domingues. E a gente viu que Paulo fez traçou um panorama assim, mais geral, e Fabrício está entrando mais nas questões práticas, né? Mas o que a gente percebe é que, de fato, tem uma relação absoluta, né, e muito precisa entre as aflições e a consolação. Tanto que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata desse tema no capítulo 5, das aflições, um capítulo muito importante, e depois ele traz o auxiliador, como disse Paulo. Porque o Espiritismo, de fato, ele tem essa característica, né? E ele confirma Jesus nesse sentido, quer dizer, não é que seja simplesmente uma abstração. De fato, quem fizer uma comparação vai ver que o Espiritismo desenvolve, aprofunda o pensamento de Jesus, preenchendo aquelas questões que ainda não estavam completamente compreendidas. E ainda tem muitas outras para serem entendidas, mas como o Espiritismo é dinâmico, isso ainda ocorrerá no futuro, mas o que acontece é que quando nós temos essa compreensão mais precisa, né, do que Jesus ensinou, a consolação é muito maior ainda. E aí é por isso que a gente hoje pode tratar com mais detalhes, né, das questões morais, né, dos sofrimentos. É isso que ele traz nesse capítulo, quando ele fala de melancolia, mortes prematuras, perda de entes queridos, né? Mas o interessante é a conclusão que o espírito Lacordaire traz de todas essas questões ligadas às aflições e às consolações. Ele quer dizer assim: bem-aventurados os aflitos pode se traduzir da seguinte forma: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra
porque depois do labor virá o repouso. A ideia, eu acho que é essa, gente, é que aquilo que Jesus vem ensinar como a sua verdadeira missão, que é o anúncio do reino de Deus, que é a necessidade de superar a mentalidade falsa, isso tudo nos dá essa esperança, né? E pelo Espiritismo nós vamos compreendendo essa fé, né, que se torna cada vez mais forte através do exercício da razão, né? E por meio dela nós vamos descobrindo os meios de compreender e também de enfrentar as aflições, para que a gente possa ser como, certamente, no Sermão da Montanha, né, em que Jesus fala das pessoas que sofrem, né, dos aflitos, dos que sofrem por causa da justiça, porque todos seremos consolados, né, bastando que permaneçamos fiéis à lei de Deus, não é isso, Paulo? Olha, tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, Lucas. Eu estava prestando atenção na sua fala e na fala do Fabrício. E eu estava me dando conta aqui que o que a gente fala não é exatamente o que os outros escutam, Lucas. O que a gente fala, ele tem uma referência na nossa cabeça da interpretação do que estamos dizendo. Mas aquele que está nos ouvindo, né, ele interpreta segundo o seu entendimento. Então, às vezes, tudo aquilo que a gente está falando não faz o sentido que faz para nós, faz um sentido diferente para aquele que ouviu. Então, você falou aí, Lucas, dos sofrimentos que a gente tem e que depois vai ter uma felicidade. O Fabrício falou mesmo, né? Olha, a gente sofre, mas depois nós vamos ter uma recompensa disso. Os prematuros, isso, aquilo. Existe há muitos séculos, gente. Os sacerdotes repassam todo o sofrimento do mundo. Isso está presente no nosso imaginário, né? No campo, né, da religião. E, por um outro lado, a oposição à religião, o materialismo, ele vai dizer, não, gente, vamos viver o que dá para viver, vamos aproveitar, vamos ser felizes, que a vida é uma só, vamos aproveitar ela da melhor maneira possível. Vamos ser felizes independente disso, esqueçam essas ideias de que o sofrimento, focar no sofrimento, foca no prazer, na alegria, no usufruir da vida. E as pessoas, gente, ficam por esses dois lados. Dá a impressão, quando você vai falar da religião, que você vai falar assim, olha, esquece ficar vivendo, esquece felicidade, fica sofrendo aí, porque esse sofrimento vai proporcionar algo novo. Então, a alegoria de Jesus, da questão, envolve uma esperança. Ele fala disso. Ele diz assim, a mãe está enfrentando a dor do parto com a cabeça dela focada na chegada do filho. E quando isso se concretiza, ela fica feliz a ponto de encobrir o sofrimento. Então, a gente precisa localizar na doutrina espírita esse aspecto. Por quê? Porque as religiões dizem o seguinte, nós estamos no mundo de sofrimento. E depois Deus vai nos proporcionar um mundo de felicidade. Né? A figura das religiões é a figura do céu, né? As religiões cristãs, né? E esse céu, né, é imaginado como o lugar para onde vamos depois de sofrer aqui no mundo, né? Inclusive até porque considera uma vida só. Tecnicamente, se você for estudar com mais profundidade os dogmas, por exemplo, da religião católica, né, o céu não se estabelece senão depois da destruição deste mundo, que é um mundo de sofrimento. E aí Deus faz um mundo novo e dá um corpo novo. E aí aqueles que forem os escolhidos, os eleitos, vão viver num céu maravilhoso, num mundo maravilhoso. Então, quando a gente vem para a teoria espírita, e muitos daqueles que estão buscando compreender o espiritismo, né, vieram das religiões, né, vieram da educação nos dogmas, é muito comum transpor essas ideias dos dogmas para o que o espiritismo explica.
Então tem muita gente que imagina assim, nós estamos no mundo de sofrimento e a gente tem que aguardar quando vai ter um mundo melhor, como se Deus fosse transformar e construir esse mundo melhor. Então, veja só, não é isso que Jesus está falando. Porque essa ideia, ela seria a ideia do seguinte, imagina que nós estamos, gente, todo mundo está num sítio, nós estamos num grande sítio. Esse sítio, ele está meio destruído. A casa está com vazamentos, tem coisas quebradas, né? O lago está sujo, os animais estão sofrendo sem alimento. Vamos imaginar que você está nesse sítio com tudo meio acabado. Essa ideia, muitos estão imaginando, e que é baseada nos dogmas, seria a seguinte: vamos sofrer o que for necessário aqui nesse lugar, que está muito ruim, porque nós vamos sair daqui e vamos para um sítio maravilhoso que Deus vai nos dar. Então você olha para esse mundo aqui sem esperança. Você fala, eu quero sair daqui, isso aqui é ruim, isso aqui é errado, mas eu tenho que sofrer aqui, senão eu não vou para o lugar melhor. E a maioria das pessoas, Lucas e Fabrício, quando a gente está falando de aflições, está imaginando esse cenário. Então você repete assim, olha, vamos sofrer, não sei o quê, mas depois vai vir a coisa boa. A pessoa pensa, então eu vou para o lugar bom. Eu quero ir para aquele lugar e sair desse. O materialista, ele fala, tá tudo arrebentado, tudo quebrado, mas é o que tem. Então vamos ser felizes aqui com o que tem. Vamos aproveitar o que for possível nesses escombros aqui. As duas ideias estão erradas. E qual seria a figura correta que o Espiritismo nos propõe? Você aí que está nos acompanhando, presta atenção agora. Não é sair daqui e ir para um lugar melhor, né? Porque esse sítio é o nosso mundo. É aqui que a gente vai viver. Então o universo, ele dá para cada humanidade um planeta. E se esse planeta não está bom, gente, quem tem que tornar ele melhor somos nós. Então, esse sofrer, gente, não é um sofrer gratuito. Deus nos colocou aqui para ficar sofrendo. Depois ele vai dar um lugar bom para a gente ficar usufruindo. Não é essa a ideia é falsa. A alegoria de Jesus da mulher que sofre no parto é porque esse sofrimento está ocorrendo no corpo dela, que é o mesmo lugar onde vai surgir a criança, que traz a esperança. Então, a ideia correta que o Espiritismo vem trazer e que é só explicar melhor o que Jesus disse, é pensar o seguinte: esse sítio está todo confuso, todo em escombros, né? Quando a gente vem para ele, a gente sofre, são muitas vidas, é a reencarnação. Você vem para o sítio, quando vem para cá, tudo não está bom aqui. Então, o sofrer é colocar em ordem o que está aqui. Porque, assim, se você está com goteira e está ruim, as coisas estão quebradas e tem gente que está sem lucidez e os animais estão com fome, quando você vem para cá, você coloca as coisas em ordem. Arruma. Vai lá, tenta arrumar o telhado. Mas vai alguém e quebra de novo. Não faz mal. Aqueles que estão com a intenção de arrumar, quando eles se tornarem maioria, isso vai ocorrer, e aqueles que estão vandalizando em algum momento vão deixar esse sítio, as coisas rapidamente entrarão em ordem. Mas você fala assim, mas poxa, por que eu vou ficar pondo em ordem enquanto os outros não estão pondo? Para você saber colocar em ordem. Para que quando chegue a hora, os seus esforços não sejam em vão. Então, nós temos que olhar para o mundo como algo em reconstrução. Cada vez que vem aqui, a nossa missão é tornar esse mundo melhor. E esse mundo, quando ele se tornar melhor, quem participa da reconstrução se sente muito à vontade para estar bem nele. Mas se você imaginar que a gente está participando de um sítio, Lucas, e que tornar ele melhor é tornar ele melhor para todos. E não adianta você pegar um pedacinho, eu vou arrumar esse pedacinho aqui que é o meu. Não adianta. Ou está tudo bom, ou não fica, a parte não resolve ficar boa uma parte. Então esse raciocínio, gente, é esse raciocínio que o Espiritismo vem trazer. Venha para o mundo com entusiasmo de que você está tornando esse mundo aqui melhor para nós mesmos. E o mundo melhor vai ser aqui. Este mundo vai ser melhor. E quem participar da reconstrução dele
né, vai poder ter todo o direito de se sentir bem num lugar que ajudou a reconstruir. Então, o Espiritismo, gente, não é um foco no sofrimento, é o foco na reconstrução. Essa é a esperança, né? E o erro que Jesus diz que o Espiritismo vai vencer é justamente a visão de que, olha, a gente vai sair desse mundo porque ele não tem jeito, que é o dogma. Ou a ideia de que vamos usufruir do jeito que está, porque não tem como ficar bom. As duas ideias são de desesperança. Uma é o materialismo, o outro é o dogmatismo. O Espiritismo é a verdadeira ideia, a ideia de Jesus, a ideia de transformação para que a gente possa viver num mundo melhor, construído por nós mesmos, não é isso? Diga, Fabrício. E esse é um ponto fundamental, realmente, que você ressaltou, em que a visão dogmática tende a botar o sofrimento num pedestal, no sentido de que a gente tem que sofrer o máximo que puder para ter benefícios numa situação futura. Por um outro lado, a visão materialista acaba estimulando a alienação através da gratificação dos nossos sentidos, através do atendimento das sensações corporais, então, na verdade, o Espiritismo vem trazer um novo olhar, um novo ponto de vista, um novo paradigma, uma nova mentalidade mesmo, uma mudança de mentalidade para, como você falou muito bem, a gente aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que nós estamos inseridos e, mais além, entender que nós não estamos sozinhos, nós estamos vinculados a uma rede de cooperação e jamais estaremos desamparados. E esse é um trabalho coletivo, não é uma coisa isolada e individual. Olha, é muito bom você ter trazido isso, Paulo, inclusive um dia após as eleições, né? Porque como Jesus vem anunciar isso, o Espiritismo desenvolve essa ideia de que as aflições não estão apenas, né, na moral individual, as aflições são também causadas por essa mentalidade falsa no mundo, né? E entra ano e sai ano aqui, nós vemos que prevalecem as ideias dogmáticas que levam ao pessimismo e à manutenção da ideia falsa, né? Levam, no caso aqui de eleições, levam a uma acomodação eleitoral, né? Porque o mundo ainda acredita nesses enganos do dogma e do materialismo, que são muito fortes, né? E aí o que é que o Espiritismo tem para oferecer de fato? Primeiro, saber que a meta é essa, né? Nós vamos transformar este mundo em um mundo feliz através do trabalho. E o mundo feliz é a antecipação desse reino de Deus. E para isso nós temos que entender todos esses mecanismos, né? E o Kardec ele diz assim no Evangelho também, o que melhor pode restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, embora haja vários problemas, né, não há desesperos eternos, porque não é da vontade de Deus que a criatura sofra indefinidamente. Então, o que é que tem de mais reconfortante do que a ideia de que é de cada um de nossos esforços que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição das causas do mal, não só individualmente, mas socialmente, dessa mentalidade falsa que está no mundo. E é por isso que o Espiritismo é uma doutrina revolucionária, né? Mas a gente sempre repete que não é revolução através da violência, como o mundo acredita, mas uma revolução através da ideia da mudança de mentalidade, da superação desses equívocos e também do esforço individual, da autonomia. É isso, Paulo? Algumas coisas a gente precisa acrescentar no panorama do que estamos vivendo, que o Espiritismo recupera, né? O materialismo, ele vê o universo como sendo um universo vazio. Olha, os fatos estão ocorrendo em função das consequências do mundo material, as causas e efeitos do mundo material. Tudo vai acontecendo em função do acaso, né, e das disposições estabelecidas, né? O dogma, olha só, gente, é importante retomar isso. O dogma coloca o mundo dividido entre o mal e o bem. E o mundo, por que Deus não faz imediatamente esse mundo melhor? Porque esse mundo está relegado, gente, ao diabo, ao demônio. Então,
não é Deus que está causando toda essa destruição do mundo. Quem está causando essas destruições no mundo, né, são os efeitos do diabo, dos demônios. E aí Deus vai ter que reconstruir esse mundo e relegar os demônios ao inferno, e aí sim ele faz um mundo melhor. Esse raciocínio, gente, está muito presente na cabeça das pessoas. Então a sensação é, nós estamos num mundo que eu preciso me ligar a Deus e aos bons espíritos, porque os maus espíritos estão aqui no mundo, estão fazendo agir, fazer tudo ocorrer mal. Se você quiser ter uma ideia correta do que está acontecendo no mundo, nós temos que imaginar o seguinte: quando você vai para um hospital, tem você lá, por exemplo, numa operação, e o médico, né? O Fabrício, ele é médico, né, Fabrício? Sim, sou. E você trabalha em um hospital, né? Trabalho também. E tem pessoas que vão lá e vão ser atendidas por você. Sim, sem dúvida. Então, vamos pensar o seguinte, Fabrício. Vamos fazer que a pessoa imagina que vai no hospital e que você que vai atendê-la. E é isso que vai ocorrer. Só que quando ela está naquele hospital e que você está atendendo aquela pessoa, vamos imaginar que ela fica internada e você vai acompanhá-la, não é uma relação entre você e ela. Ali você tem as pessoas que estão cuidando da limpeza, você tem os enfermeiros, você tem as pessoas fazendo o abastecimento, você tem as pessoas cuidando dos equipamentos, né? Você não arruma, né, o equipamento se ele quebrar, né? Não, tem uma engenharia clínica que faz a manutenção, né? Então, agora, se a gente for contar todo mundo que está envolvido para que você possa fazer esse atendimento, é uma complexidade enorme. Então, quando a gente olha para o planeta, Fabrício, nós temos que pensar o seguinte: Deus está esperando que a gente se torne consciente do nosso papel no mundo. Mas enquanto isso não está ocorrendo, é uma quantidade inimaginável de espíritos cuidando do mundo. Os espíritos cuidam da natureza, cuidam das circunstâncias, cuidam da segurança, cuidam do bem-estar, protegem, os espíritos protetores inspiram para que aqueles que precisam de ajuda sejam ajudados. Ou seja, é um volume enorme de bons espíritos em volta desse esforço que é tornar esse mundo melhor. Se você puder olhar isso tudo, Fabrício, se você for consciente como médico, né, e olhar para todo esse trabalho, você vai dizer assim: não sou sozinho e nem sou o mais importante. Se não fossem todas essas pessoas, né, a gente não conseguiria chegar na excelência do que estamos fazendo aqui. Então, nós, os seres humanos nesse mundo, não vamos fazer. As pessoas pensam assim: mas nós vamos ter que consertar esse mundo todo, né? Gente, deixar de agir segundo egoísmo e orgulho já resolve 90% dos problemas. Porque todo o resto está preparado para ficar em ordem se a gente deixar de causar os problemas. Vou dar um outro exemplo. Você é do Rio de Janeiro, né? O Lucas é de Salvador, não é isso? Isso. Nós temos geografias das cidades diferentes, né? Sim. Eu sou aqui de São Paulo, né? Aqui em São Paulo nós temos o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Eu nasci aqui nessa cidade, acompanho ela há quase 60 anos. E desde criança eu ouço falar de você limpar os rios. E olha, Fabrício, minha família é toda aqui de São Paulo, desde os meus avós, né? E o meu avô, ele conta uma coisa interessante, né? Ele morava num bairro aqui chamado Pirituba, né? Zona Oeste, né? E ele estudava na Lapa, né? E entre Pirituba e Lapa tem o rio. E ele disse que ele saía de casa lá em Pirituba a cavalo para ir para o colégio. E passava pelo rio, né? Uma ponte de madeira. E ele dizia que nesse rio, as pessoas nos fins de semana faziam piquenique lá no rio. As pessoas treinavam com barco, né? Remavam. Era um rio que você participava da vida do rio. E ele foi se tornando poluído e hoje é um grande problema. Você vê eles tirarem do fundo do rio caminhões e caminhões e nunca acaba. Só que se a gente parar para prestar atenção, nós temos que imaginar o seguinte, gente.
A poluição que está lá naquele rio não é uma poluição antiga que você tirar resolve. É a constante poluição do rio. Os esgotos, em vez de irem para o tratamento, vão direto para o rio. E isso não vai se resolver nunca. Então, é preciso reconstruir na cidade a rede de esgotos, para que todo esgoto, em vez de ir para o rio, que é pelas vias fluviais, né, ele vá para as estações de tratamento. Aí a coisa vai se resolver. Mas para fazer isso, tem que arregaçar as mangas. Tem que colocar o investimento no lugar certo. Não adianta ficar tirando lixo do rio, tem que parar de colocar lixo no rio. Então, esse é um raciocínio que a gente tem que olhar para o mundo, gente. O mundo está pronto para se reconstruir. A natureza, regida pelos bons espíritos, fará isso. O que a gente precisa é colocar em ordem a nossa maneira de interagir. Como cada um lida com o mundo e como cada um lida um com os outros. Porque essa é a nossa parte. E quando essa parte for resolvida, todo o resto já está pronto para tornar esse mundo um mundo melhor. Então, o espiritismo e o verdadeiro espírita, ele tem que olhar para o mundo com a esperança. A ideia de Jesus, que a mulher diante do parto, ela vivencia tudo aquilo porque ela sabe que vai nascer uma criança. Entendeu? E o espírita tem que ter esse entusiasmo da mãe. Saber que nós vamos fazer com que esse mundo seja melhor. Então, aí o sofrimento ele ganha um outro aspecto, porque ele é algo a ser superado para conquistar algo melhor. E não sofrer por sofrer para depois ir para um lugar melhor. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, esclarecer aqueles que se aproximam do espiritismo para essa nova visão. Olha, você tem que perder essa visão do dogma e ter o entusiasmo. O espírita, se ele compreender a doutrina, ele é otimista. E se ele não é otimista, ele não compreendeu a doutrina. Meus amigos, Marisa Ribeiro mandou uma mensagem aqui. O estudo da doutrina espírita pelas obras originais é fundamental na compreensão da essência do verdadeiro espiritismo. As adulterações acontecidas na Gênese e no Céu e Inferno deturparam a doutrina espírita. É interessante porque o capítulo que mais sofreu supressões, adulterações na obra Gênese, é o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, que trata exatamente dessa superação, né, da mentalidade falsa, da heteronomia do mundo e também da revolução moral, né, sobre a qual Paulo está falando aí. E Clarice de Maio mandou a mensagem: que maravilha o estudo de hoje relativo aos capítulos 14, 15 e 16 de João. Newton Domingues disse: na minha opinião, não devemos ficar presos à doutrina, mas abrir nossas mentes a novas reflexões. Abraços a todos. Está fechado o microfone, Paulo. Só vou fazer um pequeno reparo aí, né? Nós devemos ficar presos à doutrina, sim, porque a doutrina do Espiritismo é a doutrina de Jesus. O que a gente tem que... novas coisas, né? São coisas que foram abandonadas. Uma vez, Lucas, perguntaram assim para mim: você tem um bom filme para indicar? E aí eu lembrei de um filme que eu gostava muito, né? Falei: olha, tem esse aqui é muito bom. Ah, mas ele é filme novo? Aí eu percebi que a pessoa queria um filme recente, né? Aí eu falei assim: você já viu esse filme? Que é um dos melhores do tema que você gosta? Não. Então ele é novo para você. Então a doutrina espírita, ela tem mais de 100 anos, né? Mas ela é nova para quase todos os espíritas de hoje. Então recuperar a doutrina original é o caminho para a gente despertar para essa verdade que liberta, né? Para esse ensinamento que Jesus nos diz assim: olha, vamos vencer o erro, né? Esse é o erro do materialismo, o erro da falsa ideia. E é por isso que nós vamos chamar aqui a reflexão de hoje para encerrar o nosso programa. Vamos lá. Para pensar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que nós deixamos
para os telespectadores pensar, para conhecer bem como é que a mensagem de Jesus vence o mundo. E vamos deixar então essa reflexão, agradecendo a participação de todos, Paulo e Fabrício também. Bom dia. Até a próxima, gente. Um ótimo dia. Você acompanhou Livre Pensamento.
o fundo ele fica desfocado. É tipo é um efeito do Skype. Você tá pelo computador ou pelo celular? Eu tô no celular. Então, deixa eu ver como é que faz. Eu vou pedir para você deixar o celular em pé primeiro. Aí, na câmera, eu não sei, tem uma setinha para cima, eu acho. Ou Na câmera. do Skype vai ter uma setinha para cima. Não tem nada. Não tem nem 3 pontinhos. Não. Tá, então pode colocar no jeito. O pessoal falou que tá normal, que era só eu que tava vendo desfocado. Tá tudo certo. É você que é o problema. Né? Aqui, eu vou então só pedir para afastar. Aí, tudo certo. Você tá no lugar certo. Toma um passe aí com a Guiomar e resolve essa mandinga. É que tá o fundo desfocado, Jefferson. Por isso que eu falei aqui, para mim aparecia desfocado. Para mim tá parecendo desfocado também. Para Guiomar que dentro também. da sala do Skype é interessante, né? Às vezes aparece alguma coisa aqui pra gente, para eles não. Mas para mim tá desfocado o dela. Mas todo mundo que está no umbral e na mesma faixa percebe tudo errado. Percebe, a gente desfoca tudo, né, Deusa? Pois é. Isso mesmo. Mas ainda bem que tem você aqui, hein, para ajudar a gente. Porque a gente hoje vai falar sobre tentações, então você vai nos ajuda, por favor. Precisa de mais alguma coisa, Henrique? Então, Gui, falou que para eles também apareceu desfocado. Eu vou tentar arrumar aqui pelo celular. Eu sempre eu falo, mas às vezes é meio difícil. Para desfocar, tem que clicar na imagem do perfil, que no caso é aqui, a sua. Aí você vai clicar na sua imagem, Deusa. Aí vai aparecer configurações. Tenta clicar na sua imagem aí no Skype. Deusa, faz uma gentileza, ajuda o Henrique aí. Vira de novo o seu celular na vertical. Entrar no perfil, é isso? Você vai clicar na sua foto, Deusa. Na sua foto de perfil. Onde você está aparecendo. Aí apareceu configurações. Sim. Aí clique em configurações. Habilitar a desfocagem de fundo. Isso.